Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura para a meditação nesta noite em Êxodo, no capítulo 6, versículos de 2 a 9. Assim está escrito: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrareis da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. O texto fala-nos de um momento quando Deus se apresenta, se dirige a Moisés, depois de tê-lo chamado, após prepará-lo para que ele fosse o libertador do povo de Israel. Nós vamos meditar sobre 7 promessas que Deus cumpriu na vida do povo de Israel. Este povo estava já há 400 anos vivendo no Egito, desde quando para lá foram levados através de José, e isso já decorria aproximadamente 400 anos. E este povo, o povo de Deus, tinha se multiplicado na terra do Egito, e um rei que havia entrado por lá começou a observar isto e encheu-se de preocupação, porque o povo de Israel estava se tornando maior do que o povo da terra. E ele, pensando que este povo poderia, em qualquer ocasião, se revoltar contra o rei e tomar o poder. A mente humana, ela funciona desta forma. Então, ele começou agora a agir com mais rigor com aquele povo, a procurar limitar a família, o número de pessoas que nasciam do lado do povo de Israel, e, portanto, queria com isso diminuir aos poucos aquela população para que ela não inspirasse nem o medo, nem uma insegurança. E quando ele estava fazendo assim, agindo com rigor, com dureza, com servidão, diante daquele povo, aquele povo começou a clamar ao Senhor. Mas eles clamaram ao Senhor porque Deus colocou no coração deles este desejo de clamar a Deus, em saber que somente Deus, numa situação daquela em que eles estavam, não havia ninguém por eles. Ninguém podia fazer nada por eles. Eles estavam totalmente dominados por aquele povo. Mas acima daquele povo há um Deus
que num tempo passado havia feito uma promessa. Esta promessa, primeiramente, Deus a transmitiu a Abraão. Abraão creu na promessa que Deus lhe fez, propagou esta promessa. O Senhor Deus reafirmou a mesma promessa a Isaque, herdeiro de Abraão, e com o passar do tempo de Isaque, Deus a confirmou a Jacó. Então, a promessa de Deus que ele havia feito a Abraão, Deus a confirmou para Isaque, a confirmou para Jacó, e agora, passado um bom tempo, ele aproxima-se de Moisés, a quem Deus o havia direcionado para preparar-se. Nada acontece por acaso na esfera espiritual, porque Deus está no controle de todas as coisas, ele governa sobre tudo e sobre todos. E foi a propósito que Deus permitiu que naquele momento de maior sofrimento, de maior dificuldade, Deus então, quando chegou o momento de agir, Deus age através de homens que ele escolhe aqui na terra e usa como seus instrumentos para fazer a sua vontade. Então, houve aquela matança. Moisés estava incluído naquela idade, por ser hebreu, mas o que ocorre é que, por um livramento de Deus, porque Deus tinha uma promessa, um trabalho a realizar através de Moisés, e Deus então poupou a vida de Moisés. Sua mãe o escondeu por 3 meses, não podendo mais, ela coloca num cesto de junco, coloca no rio Nilo, o cesto vai embora, a filha do rei estava se banhando, ela vê aquele cesto, quando abre, o menino está ali, ela o pega nos braços, o ama à primeira vista e se compromete a criar como se fosse seu filho. A irmã de Moisés, que estava observando o trajeto daquele cesto, logo se lhe apresenta e oferece a ela uma ama das hebreias para cuidar do menino. E quando ele tiver idade suficiente, então a filha de Faraó passará a tê-lo ao seu lado. Ela concordou com isto. E o que fez Miriam? Miriam chamou a própria mãe para cuidar do próprio filho e receber ainda uma ajuda da filha de Faraó. E ele foi criado em casa. Ninguém poderia colocar as mãos naquele menino. Por quê? Ele estava debaixo da autoridade da filha do rei, que dominava o Egito. E a mãe de Moisés o criou muito bem, sábia como era, comprometida com a vontade de Deus, incutiu no coração e na mente de Moisés as promessas de Deus, criou-o com todo amor e carinho, mas lembrando o que Deus tinha prometido, e estas promessas de Deus desceram ao coração de Moisés e ficaram ali reservadas. Moisés teve a sua infância, a sua juventude, foi instruído em toda a ciência do Egito, um período de 40 anos ele ficou ali, tornou-se um cientista, um sábio, um astrônomo, enfim, alguém que conhecia de tudo um pouco, porque na época a ciência do Egito era a mais evoluída da face da terra, a mais adiantada. E Moisés tornou-se esta pessoa, preparado, capacitado, quando ele pensa que ele poderia, então, fazer alguma coisa em favor do povo de Israel, ele age de maneira errada, ele precisa fugir, e ele agora sai do palácio e vai para o deserto. Lá no deserto ele fica 40 anos, Deus o preparando no deserto de Midian. Quando termina aqueles 40 anos, Moisés agora já com 80 anos, o Senhor Deus o chama, reafirma-lhe a promessa de livrar Israel da escravidão e da servidão do Egito, e Moisés seria este a quem Deus usaria para esta finalidade. Ele seria o representante, a voz de Deus diante de Faraó.
Ele colocou algumas dificuldades a princípio, mas Deus o convenceu de que ele tão somente obedecesse às orientações, porque a obra quem faria não seria Moisés, a obra seria feita por Deus. Moisés seria um porta-voz de Deus para falar a Faraó e trazer as respostas de Faraó perante Deus. Porém, o agir, o mover-se, seria todo da parte de Deus. E foi exatamente assim que o Senhor Deus começou a fazer. E a partir de então, Moisés começou a falar com o Faraó, a mostrar que Deus tinha um plano, tinha um propósito, que precisaria liberar aquele povo para que eles fossem em direção à terra da promessa que Deus lhes havia prometido. E aquele rei, aquele soberano, não quis, entendeu que ele iria ter prejuízos, ele iria perder a mão de obra gratuita que ele tinha. E não queria deixá-lo de maneira nenhuma ir, mas nós entendemos à luz da palavra de Deus como tudo aconteceu. Mas aqui, neste capítulo 6, Deus chama a Moisés, revela a Moisés o seu plano, o seu propósito, diz a Moisés como as coisas Deus fez. Ele disse, olha, falou mais o Senhor a Moisés, disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, muitos anos antes de Moisés, e eu apareci a Isaque e a Jacó também, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. E eu estabeleci meu concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó, para dar a eles a terra de Canaã, terra da promessa, terra que mana leite e mel, na terra pela qual eles passaram como peregrinos. Mas o Senhor prometeu que daria a eles aquela terra. E quando Moisés toma conhecimento disso, o Senhor diz, também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Veja que no capítulo 3, os versículos de 7, os versículos de 6 a 8, olha o que está escrito no capítulo 3. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra dos egípcios a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, esse o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isto foi o que Deus disse a Moisés quando o chamou. Aqui no capítulo 6, o Senhor traz novamente a lembrança de Moisés e diz a ele o que vai fazer, como vai fazer, e que era para Moisés transmitir esta mensagem para o povo de Israel. Não era simplesmente dizer para eles, olha, nós vamos sair do Egito, nós vamos para a terra prometida. Mas Deus disse para Moisés em detalhes, e é o que nós vamos observar nesta oportunidade. 7 promessas que Deus fez por ocasião da libertação do povo de Israel da terra do Egito e do jugo da servidão. Observe que a primeira promessa que Deus disse para Moisés e que Moisés falasse com o povo. Então, observe aqui. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Em primeiro lugar, mostrar que ele é
o Senhor, o soberano, o todo-poderoso, o inigualável, o incomparável, o majestoso, o eterno, o benigno, o cheio de amor, de compaixão. Esse é o Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus. Ele disse: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Este peso tremendo e terrível que vocês estão suportando nesta escravidão, nesta obrigação diante dos egípcios, o Senhor disse: eu vos tirarei, eu vou tirar vocês desta situação de sofrimento, de dor, de amargura. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Uma promessa de Deus. A primeira promessa que ele fez para o povo que estava lá. O povo estava sentindo as dores, o povo estava sentindo o peso, o povo não estava aguentando mais. Deus se apresenta a eles e diz: eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Como deve ter soado esta palavra de Deus para aquele povo? No término da 7ª promessa, nós vamos ver qual foi a reação daquele povo. Pois bem, esta foi a primeira promessa de Deus para eles: vos tirarei. Quem ia tirar? Moisés? Não, Deus. Deus disse: eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Segunda promessa: e vos livrarei da sua servidão. O Senhor disse: não somente vou, em primeiro lugar, tirá-los de debaixo das cargas, deste peso, mas também vou livrá-los da servidão. Quer dizer, vou tirar das cargas dos egípcios, vou livrar da servidão. A servidão era muito grande, o povo quase que não tinha oportunidade para respirar, porque eram obrigados, por força da lei, da autoridade do governo, a prestar servidão a eles. Mas a promessa de Deus foi: eu vos livrarei da servidão. Quem livraria eles da servidão? Moisés? Não, Deus. Deus disse: eu vos livrarei da servidão. Terceira promessa: e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Então veja quantas promessas maravilhosas Deus fez. Ele diz: eu vos tirarei de debaixo das cargas, vos livrarei da servidão e vos resgatarei. Resgatar é tomar de volta para si. Resgatar é tirar do lugar em que eles estão e colocar no lugar em que Deus os quer. Vos resgatarei. Resgatar, reconsiderar, recomprar, reconquistar, trazer para si. Deus disse: eu vos resgatarei. E de que forma Deus ia resgatar? Com braço estendido e com juízos grandes. Não haveria ninguém em todo aquele reinado, aquele império, que pudesse impedir a ação de Deus. Ele disse: eu vos resgatarei com braço estendido. O braço do Senhor está estendido. Quem poderá fazê-lo voltar atrás? Ninguém. Mas ele disse: resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Esta foi a terceira promessa que Deus fez para o povo de Israel. Versículo 7, a quarta promessa: e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E vou tirar,
vou livrar, vou resgatar e vou tomá-los como sendo meu povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Olha a promessa que Deus fez para Israel. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Promessa linda, maravilhosa, que Deus fez para este povo tão sofrido, tão atormentado, tão subjugado, tão escravizado, sem nenhum significado sequer, a não ser trabalhar debaixo de uma servidão, mas Deus disse: eu tirarei debaixo das cargas, eu livrarei da servidão, eu resgatarei com o braço estendido, eu tomarei por meu povo e eu serei o seu Deus. Quinta promessa, Deus disse: e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vocês vão saber, vão ter conhecimento, vão ter experiências marcantes na vida de que eu vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E sabereis o resultado destas promessas de Deus é que vocês vão olhar, vão ver a olhos nus, vão sentir no corpo de vocês a minha mão livrando, a minha mão tirando o peso das cargas, da escravidão, da submissão, de ser subjugado por aquele povo. E sabereis que eu, Senhor, vosso Deus, que vos tiro das cargas dos egípcios. Esta foi a quinta promessa. E a sexta promessa: e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que daria a Abraão e a Isaque e a Jacó. Eu vou fazer tudo isto por vocês aqui no Egito. Vou tirar o peso das cargas, vou livrar da servidão, vou resgatar com braço estendido, vou tomá-los como meu povo, vou dar a vocês o conhecimento da obra que eu farei em favor de vocês. E sexto, e vos levarei àquela terra que estava distante desta terra onde eles estavam. Eles estavam na terra do Egito. Não era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência. Era a terra de Canaã. Mas eles estavam no Egito. E chegou o tempo de Deus agir e de movimentar-se, e de tirar este povo e de levá-lo com mão forte. E vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sétima e última promessa: e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Aquela terra que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para aquela terra, e aquela terra eu darei a vocês. A terra será vossa, em possessão eterna. Terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Esta foi a promessa que Deus fez e disse que iria cumprir diante daquele povo. Promessas maravilhosas, promessas que podem renovar a esperança, brotar a alegria, trazer no coração a gratidão, o reconhecimento da mão forte e poderosa de Deus, para levá-los a um lugar que eles humanamente não teriam nenhuma condição de ir, sequer
de sair do Egito, eles não poderiam, quiçá, alcançar a terra da promessa que estava a quilômetros distante de onde eles estavam. E quando nós observamos a palavra de Deus, do período em que eles saíram do Egito, quando Deus marcou o dia exato do livramento, da libertação, até entrarem na terra prometida, levou-se aproximadamente 40 anos de peregrinação no deserto. Quando nós olhamos a história no seu todo, nós voltamos a este ponto e começamos a observar como é que as coisas acontecem. Havia ali quase que aproximadamente 3 milhões de pessoas que iriam sair num só dia, de uma só vez, do Egito, rumo à terra da promessa que Deus lhes havia prometido. Onde é que este povo ia se alimentar? Onde é que esse povo ia dormir? Onde é que este povo ia fazer suas necessidades? Tudo isto estava no cuidado de Deus. Deus é responsável. Deus é cuidadoso. Deus não abandona o seu povo. Deus não invalida a sua promessa. Deus cumpre a promessa. E Deus disse a Moisés: Moisés, isto é o que eu vou fazer. Para você não esquecer, Moisés, olha aqui. Eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e juízos grandes, vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei a vós. 7 promessas que Deus trouxe ao conhecimento de Moisés. E sabe o que o Senhor disse? Moisés, é isso que eu vou fazer. Agora, Moisés diz assim, e disse, dize aos filhos de Israel. Moisés foi lá e disse, povo de Israel, o Senhor manda dizer assim, eu sou o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, eu vos tomarei por meu povo, eu serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, eu vos levarei à terra, cerca da qual levantei minha mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Um Deus que se apresenta, um Deus que capacita Moisés, que o encoraja, que lhe entrega uma mensagem e diz a Moisés, vai e dize aos filhos de Israel. Eles ouviram, porém, diz a palavra, quer dizer, eles escutaram, mas diz, não ouviram, quer dizer, não deram crédito, não deram nem atenção ao que Moisés estava falando. E ali naquele momento, Moisés era a boca de Deus para aquele povo.
Moisés estava transmitindo algo de Deus para aquele povo. E diz: mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Eles estavam sofrendo há muito tempo. Quando chega um momento como este, que o Deus dos céus se move pelo que está acontecendo na terra e prepara o momento para libertar este povo e o enche de promessa, e eles não se dão por avisados? Mas chega um momento que eu disse: Deus não invalida a sua promessa. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir a promessa. E Deus cumpriu. Naquele determinado dia, Deus disse que passaria lá e eles sairiam. Faraó relutou por várias vezes, mas não teve jeito. Uma hora ele teve que ceder. E quando o povo está marchando, ele se arrepende e vai atrás. O povo já está diante do Mar Vermelho. Deus, através da vara de Moisés, abre o mar, faz-se uma grande avenida no meio daquele mar, e o povo passa a pé enxuto, atravessando para o outro lado. Faraó, quando vê isto, vem e entra no mar e vai tentar persegui-los e fazê-los voltar. Mas quando eles estão no meio do mar e o último israelita está saindo da água para a terra seca em direção ao deserto, Deus fecha o mar. Faraó, seus carros, seus cavaleiros, todos eles perecem no Mar Vermelho. E o povo de Israel atravessou, está lá do outro lado. Vai agora para uma caminhada no deserto, que duraria 40 anos. E neste período, este povo que clamou, que chorou, que pediu, que implorou, que suplicou a Deus o livramento, a libertação, a resposta de Deus veio. Este povo experimentou, foi prova viva do milagre de Deus. Agora chega no deserto, eles começam a olhar para o Egito e sentir saudade do que tinham lá. Esqueceram do sofrimento, da escravidão, da ânsia de espírito, da dureza, como eles eram tratados ali. Queriam voltar. E murmuram contra Deus, murmuram contra Moisés, não obedecem à orientação do Senhor. E o certo é que, daquela grande multidão que saiu do Egito, todos eles, com exceção de Josué e Calebe, todos eles morreram no deserto. Mas aqueles que nasceram no deserto entraram na terra de Canaã, possuíram a terra da promessa. O povo que ouviu, o povo que foi liberto do Egito, não deu ouvido à voz de Deus, morreram no deserto. Mas quem nasceu no deserto atravessou o Jordão com Josué e tomou posse da terra de Canaã, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Isto serve também para uma advertência para os nossos dias. Muitas das vezes Deus está nos fazendo promessa. Deus vê o sofrimento, Deus vê a aflição, Deus vê a condição em que as pessoas estão. Deus se mostra, se apresenta através da sua palavra, faz promessa de livrar das cargas do pecado, do jugo da escravidão, de resgatar do poderio de Satanás, de tomar-nos por seu povo, de dar-nos experiências do que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher. E prometeu nos levar, não a Canaã terrena, mas a Canaã celestial, a terra da promessa, a promessa de Deus para a eternidade com o seu povo, a Jerusalém celestial que nos aguarda. O Senhor disse: vos levarei e darei por herança a vocês. E há muita gente que ouve estas promessas de Deus
e não dão atenção, se fazem de surdos, e mais dia menos dia, eles estão perecendo pelos desertos da vida. Mas quem dá ouvido à promessa de Deus e se atém a ela como a fonte da sua esperança, eles o estão aguardando com os olhos voltados para o céu, na esperança gloriosa da manifestação do Senhor Jesus Cristo, e irão com ele à presença do nosso Pai Celestial. Promessa maravilhosa que Deus fez. 7 promessas para aquele povo, e aquele povo agiu com descaso, com desinteresse. Quais foram as 7 promessas? Primeira, o Senhor disse: eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Segunda, vos livrarei da sua servidão. Terceira, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Quarta, vos tomarei por meu povo. Quinta, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Sexta, vos levarei à terra prometida. Sétima, vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Isto serve de um aviso para mim, uma advertência para você, para cada um de nós. Não desfaça das promessas de Deus. Creia no que Deus prometeu. Alimente a esperança com a promessa de Deus. Sirva-o com alegria, com gratidão. Glorifique-o e bendiga o seu santo nome. Adore-o na beleza da sua santidade. Disponha-se a viver em fidelidade, em temor, em obediência, em sinceridade e pureza diante do Senhor, porque logo, logo está chegando o dia do livramento final de Deus para o seu povo, quando Ele nos tirará desta terra tão cruel e pecadora e nos levará a um lar celestial de glória eterna. Eu e você precisamos estar firmados nesta promessa que o Senhor há de cumpri-la no tempo determinado por Ele. Que Deus continue nos dando graça e força para seguir firme e fiel até o fim, e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.